Queridos irmãos, vamos ler, com a ajuda de Deus, a palavra, onde o Senhor traz avante para lermos juntos no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Estes versos. Amém. Irmãos, caros irmãos e irmãs, e todos quantos estão neste momento conectados a ouvir este conselho e a estar no santo culto que Deus prepara. E a nossa alegria é estar na igreja. Enquanto estamos no culto, irmão, a nossa fé está viva na presença de Deus. Os que algum deixam de congregar certamente vão morrendo, vão assim perdendo o ânimo. Mas o que nos alimenta é as nossas orações, é as nossas necessidades que atendemos a um, ao outro. Então, estamos firmes na fé. A fé é o combustível que precisamos ter para permanecer na esperança da vida eterna. Quem perde a fé, perde as forças. Seria como a pessoa que tem um carro e não tem o seu combustível. Não tendo combustível não dá para andar, mas tendo combustível, prossegue. Bem-aventurado quem tem fé de estar no culto, quem tem fé de orar, quem tem fé de orar para algum doente, para algum necessitado, interceder por aquele aflito, com certeza que Deus pode ajudar. E com certeza que Deus pode ouvir a sua oração. Sem fé, a palavra fala, é impossível agradar a Deus. Mas veja que aqui, esta passagem que o Senhor dá de ler, é sobre Elias, um profeta do Senhor, um dos grandes profetas, que o Senhor se serviu dele em Israel para levar, deixar, proclamar o nome de Deus em toda a terra. Em tempo de que havia uma grande idolatria pelo rei de Israel, Acabe, e a sua mulher Jezabel, Baal era o ídolo, e as adorações iam para um ídolo, e esqueciam-se de Deus, que tudo fez, e um Deus que tudo criou. Então, nisso, quando a pessoa se apega às coisas feitas pela mão do homem, ele deixa de servir a Deus que o
criou. Que o criou. Então, é uma fé morta, que tudo é feito, o que é feito pela mão do homem não tem vida, mas o que é feito pela mão de Deus tem vida. Então, Deus colocou uma vida em nós, esta vida terrena, e nela estamos vivendo até o dia que chegar a hora de cada um. E assim assim determinou ao primeiro homem, Adão. Se veio do pó, em pó te tornará. E essa sentença segue até o dia de hoje a todos os homens que passaram pela terra, viveram e desceram, e não mais saíram. O único que desceu à sepultura e saiu é nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele trouxe para a humanidade, vencendo a morte, Ele trouxe a ressurreição. Então, irmão, esse Elias, profeta que o Senhor se serviu dele, trabalhou bem na obra, muitos milagres, homem que Deus se servia e a palavra na boca dele era a verdade. O Senhor se servia dele em orações, como fala lá em Tiago. Elias, homem sujeito às mesmas paixões, orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. E fala a palavra, a oração feita por um justo pode muito e tem os seus efeitos e tem os seus resultados favoráveis. Então Elias era homem de oração, tinha força de oração, e era um homem destemido, porque o cristão, quem serve a Deus, a irmã, o irmão, todos nós devemos ter coragem, ter firmeza, irmão. Nós devemos ter uma firmeza em nós de avançar sempre e nunca parar. E Elias, então nos dias dele, o povo se dividiu, alguns serviam a Baal, outros poucos que ele achava que eram poucos, estavam servindo a Deus, mas ele não sabia o tanto, que ele mesmo chegou a dizer, mataram derrubaram os teus altares, e acabaram, a fé sumiu, a crença sumiu, só fiquei eu e busco a minha alma. Quer dizer que a situação era bastante desanimadora. Mas até que um dia o Senhor lhe colocou no coração, hoje vamos tirar a limpo quem é Deus e quem é Baal. Convocou os da idolatria e convocou alguns de Israel, que talvez não fossem muitos, até pelo medo de perseguições. E assim, vamos fazer um altar aqui para Baal, outro para Deus. E mandou despejar água, pôs lenha e disse, o Deus que responder com fogo, esse Deus é verdadeiro. E os de Baal fizeram tudo, e assim clamaram e suplicavam, e o Deus dele era um ídolo, não respondeu nada. Elias de Baal não respondeu, não. Então agora põe fogo, põe lenha, põe água, encharca. E clamou o Senhor e disse, mostra que eu sou teu servo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Mostra que eu sou teu servo. Aleluia. E aquela oração com fé, e no meio de pessoas, diante de pessoas contrárias. Hoje, alguns se envergonham até de dizer a paz de Deus, outros se envergonham de orar. Irmão, ele se ajoelhou no meio de todos os adversários, ou se ajoelhou ou de pé, não sabemos a que maneira ficou, mas ele clamou a Deus diante de todos. Quando clamou, o Senhor desceu fogo do céu,
queimou, acabou com tudo que ali estava, a água, o holocausto, e Deus foi glorificado. E ele disse: matai esses profetas mentirosos. O Deus dele não é verdadeiro. Verdadeiro é o nosso Deus, que respondeu com fogo. Glória a Deus. E naquele dia houve então, Glória a Deus. o que deveria ser feito foi: puseram a limpo quem era Deus e quem não. Então, nas nossas orações, na nossa vida que levamos, nós também somos afrontados. Todos, o que nos afrontam e o que desafiam. Mas, irmão, nós sabemos o Deus que servimos. E fique firme nisto. Bendito o nome santo do Senhor. Mas, quando então os filhos de Israel caíram em cima dos profetas de Baal e exterminaram eles junto ao ribeiro, Jezabel, que era a mãe da idolatria, porque Acabe era filho de Israel, mas Jezabel, a mulher, não, e ela dominava sobre o marido, pediu para que os filhos e os adeptos da idolatria saísse então em cima de Elias, e ela mandou um recado: amanhã, Elias, a estas horas a tua cabeça está igual de um deles. Irmão, percebem isto aqui? Diante de uma multidão grande que estava ali, 450 profetas, ele não temeu. Mas a hora que a mulher mandou o recado, ele temeu. Fugiu, fala aqui a palavra, para sair com vida. Sabia que ela era sanguinária e sabia que ela era astuta, porque pela astúcia dela, ela mandou matar e pegou a vinha do pobre lavrador. Ela era astuta. Então, aconteceu o quê? Ele temeu e foi embora. Caminhou a uma distância que se pode caminhar um dia de caminho. Quantos quilômetros? Por aí. Chegou, deu a tarde, parou, sentou, deitou a descansar embaixo de um zimbro. Se os irmãos procurarem, essa vegetação é uma vegetação que tem caule, não tem folha. Era apenas um tronco. Não tinha folha como tem todas as outras árvores. Quer dizer que quando a pessoa está em dificuldade, lembra disso, irmã, nem a sombra que você procura vai ter folha. Glória a Deus. Nem a sombra. Teve que ficar por ali. Deitou ou sentou e ficou desanimado. E no seu ânimo, quer dizer, no seu desânimo, disse: não sou melhor do que meu pai. Os meus pais se foram, eu também vou. Um dia eu vou. Quer dizer, me leva agora. Pode me tirar a vida, que desta vida eu não espero mais nada. Glória a Jesus. O profeta valente, profeta revestido, profeta que tinha a palavra de Deus na boca. De repente, diante da prova, o grande ficou pequeno. O valente perdeu a força. O virtuoso já não era mais o mesmo. Glória a Deus. A ameaça derrubou. A ameaça fez ele se entregar. Se entregou, não sou melhor. E isto acontece. Os irmãos querem ver? Não aconteceu só com ele. Sansão, depois de matar 1000 filisteus, disse:
Agora um incircunciso tira minha vida. O forte Sansão desanimou. O forte Sansão desanimou. Jonas pregou a palavra, converteu, mudou a vida de 120 mil moradores de Nínive. Os ninivitas se converteram, secou o pé de abóbora e veio o sol na cabeça dele e disse: recolhe-me, leva embora. O profeta que pregou converteu tantos mil. Aleluia. Glória a Deus. Olha que palavra Deus está mandando. Glória a Deus. Santo Deus. Deus está mandando esta palavra, ou melhor, não digo falando assim, que não ser tão forte, mas o conselho que Deus está enviando é para algum que é muito forte e que hoje está se sentindo fraco. Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. Lembra dos teus dias passados e lembramos dos nossos dias passados, quanta vitória Deus deu. Santo Deus. Quantas vezes a mão do Senhor apareceu, quantas vezes vencemos, quantas vezes dormimos sem condição e acordamos libertos. Quantas vezes o homem forte acabou a força dele, e agora? Onde vou? Cadê a força? O Senhor traz claramente para mostrar para o homem o que ele disse para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. A minha força, a tua força é a minha força em ti. Santo Deus. Se o irmão crê que Deus te dá força, serás forte. Aleluia. Se recebemos a palavra, como o Senhor já deu, pela fé, a tua força será maior. A pregação da palavra é isto. O que os irmãos ouvem é a voz que está se falando. Mas quando entra no teu coração, não é a voz de quem fala, é a voz de Deus, porque você não crê no que o homem prega. Aceita, recebe, mas só que você está recebendo é a palavra de Deus. Aleluia. Paulo falou: eu fui até vós, ó Tessalonicenses, e vocês me recebiam, eu como um anjo, pregando, ensinando. Vocês sabiam que era eu, mas vocês recebiam como palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos irmãos, o conselho desta palavra é isto aqui, não é muita coisa. É para os fortes que estão querendo deitar. Aleluia. É para aqueles que dizem: chegou ao fim. O Senhor manda esta palavra como falou para Elias: levanta, come, bebe, porque muito comprido é o teu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Muito comprido é o teu caminho. Ainda até Elias, quando saiu dali, o Senhor lhe deu uma mensagem para ele ir no Monte Horebe, e ali esperou. Veio o fogo, veio o vento, veio o terremoto, e depois apareceu o Senhor para ele: vai aqui, passa lá na casa de Meola, lá onde está Eliseu, em Abel Meola, e unge Eliseu por profeta no teu lugar. Eliseu estava lavrando terra com os bois, as juntas de bois, se não me engano, era 4 juntas ou 8 juntas de boi que ele lavrava a terra. Elias chegou, Eliseu chamou e disse: hoje o Senhor te faz profeta em Israel. Eliseu chegou perto, maiou a capa nas costas dele: profeta do Senhor. Glória a Deus. O lavrador, o lavrador. Glória ao nome santo do Senhor. Despertou um dom, nasceu um dom, nasceu um profeta. O profeta que estava pedindo a morte
foi preparar e colocar outro profeta. O profeta que estava se desanimando foi ungir um para rei em tal lugar. E no lugar lá coloca aquele lá, o filho de Nice, Saul. Coloca como rei. Se alguém escapar da espada desse, outro pega isso, aquilo. Elias, eu vou fazer uma limpeza em Israel. Glória a Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. É a palavra. Irmã, irmão, às vezes até a gente recebe alguma notícia sobre a saúde, né? Que a gente fica muito desanimado, e é natural. A pessoa deseja alguma coisa mais, ver na vida, alguns acontecimentos, alguma coisa no âmbito de família, uma formatura, um casamento, um milagre, uma conclusão de uma obra, e de repente vem uma notícia muito triste. Leva aquilo como uma pancada muito forte, mas a pancada hoje é diferente. Deus põe esta palavra, que é um conselho para nós ouvirmos, dizendo: você é forte, mas está chegando no fim a tua força. Mas Deus, por esse santo conselho, então, aqui uma coisa real que aconteceu, falou com Elias: muito comprido é o teu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio. Se nós recebermos a palavra, ela se cumpre. Por que que a palavra tem poder? Ela tem poder para aquele que crê. Para aquele que não crê, não tem poder. Para um, a pregação não é nada. Principalmente para aquele que não crê. E principalmente para aquele que blasfema. Glória a Deus. Mas quem crê, creia, receba. Lembra da palavra que aconteceu com Eli, Ana e Eli, sacerdote? O sacerdote falou para ela que ela estava triste, abatida. Ela falou: eu tenho chorado meus desgostos, minhas aflições, eu tenho falado até agora. E depois o profeta, ou melhor, o sacerdote chegou perto dela: mulher, faz assim, o Senhor Deus de Israel te conceda segundo a petição que você pediu. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom. Glória a Só Deus. foi a palavra. Agora, aquela palavra, aquela resposta, aquele anúncio que chegou no ouvido dela, a criança que ela pedia tem tempo da vida para ser gerado. E ela saiu dali, o que aconteceu? O seu semblante já não era mais triste. Glória a Jesus. Aleluia. O teu semblante já não está mais triste. Glória a Deus. A palavra tocou na tua alma. Glória a A Deus. palavra tocou no teu coração, irmão. Então o teu semblante não é mais triste. Lavou, quando ela saiu dali, lavou o seu rosto, comeu e bebeu, esperou o tempo da vida. Pela fé, a criança nasceu. Menino foi desmamado, levou no templo e disse: por este menino eu chorava, Eli. Este é este. Chamou Eli o seu marido Elcana, disse: esta é uma mulher virtuosa, tenha mais filhos com ela, que ela é virtuosa. Aleluia. Glória a Deus. É o conselho da palavra. Não desanimemos. Esta vida é isto aqui, irmão. Hoje nós estamos contentes, dali a pouco tão alegre. Uma hora tem uma notícia boa financeira, outra hora tem uma notícia ruim financeira, uma hora tem uma notícia boa de saúde, outra hora é triste, uma hora você comemora o nascimento de um neto, outra hora chora por alguém que foi embora. Ou vida triste, ou vida amargurada, ou vida incerta. Deus não quer nós aqui. Para nós preparou um novo céu e uma nova terra.
Glória a Deus. Nós não somos daqui. A nossa morada é no reino da glória de Deus. Aqui tem pão. Pão, que é para aquele que tem fé, a palavra é um pão. Ora, para quem não tem fé, sei lá o que é. Mas quem tem fé come a palavra, que a palavra fala: desejai o leite racional não falsificado, para que por eles vá crescendo. Então a nossa alma se alimenta daquilo que é do céu. Bem-aventurado quem, ouvindo a palavra, se reforçou com isto aqui. É uma palavra tão simples e tão conhecida, mas vai sair força. Ainda vai chegar os dias, ainda vai chegar os anos, e vai virar para trás e dizer: eu não esperava chegar onde cheguei, e eu não esperava alcançar o que eu alcancei, não esperava ver o que eu estou vendo. Glória a Deus. Aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, ao Senhor vosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a estes: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. E o escriba disse: muito bem, mestre, e na verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e com toda a alma, e de todas as forças, e amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifício. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Estes versos, irmãos, é uma parte de palavra muito conhecida pela nossa querida Irmandade. Os mandamentos, irmão, que o Senhor deixou para a humanidade, que Deus deixou, e até do Velho Testamento, transportado para o Novo. É isto aqui. Mandamento, irmão, que o Senhor se agrada, é amá-lo de todo nosso coração. E porque tem os que não amam a Deus, não buscam a Deus, não conhecem a Deus, e não se interessam até pelas coisas de Deus. Mas o que acontece? Que alguém perguntou ao Senhor: qual seria o grande ou o primeiro de todos os mandamentos? Ele diz, chamou a atenção, dizendo: ouve agora, Israel. E perguntou: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É dizer, separou, anulou tudo quanto é deuses da terra, ídolos da terra, e exaltou o nome de Deus, Criador dos céus e da terra. Perceberam, irmão? Então, os deuses que existem no mundo, feito pela mão dos homens, não são deuses, são ídolos. Tudo que é feito pela mão do homem é ídolo. Deus é o único, Ele só. Ele é Deus, Criador de todas as coisas, e Criadão de tudo, e Criador nosso, que nós somos filhos de Deus, feito pela mão de Deus, e pelo assopro de Deus a vida. Então, este é Deus a quem nós devemos amar, a Ele toda a reverência, a Ele toda a gratidão. E para o homem se conduzir dentro deste amor que Cristo mencionou aqui, Ele não pôs medida,
É 30%, 50%, ou levantas tanto da madrugada, e deitas tanto, congrega todos os dias, e cante louvor, não deu penitência e sacrifício a ninguém. Deixou unicamente dentro do homem. E disse: você sabe o que é mandamento de Deus? É amar a Deus. Ame a Deus. Mas com que quantidade? Com que proporção? De que maneira vou amar a Deus? Se eu não tenho estudos, e se eu sou um pobre, e se eu sou filho de viúva, e se eu sou um andarilho, como é que eu vou amar a Deus? O andarilho acha medida, o filho da viúva acha medida, o que é alegre acha medida, o que é triste acha medida, porque ele disse: amarás a Deus de todo o teu coração. Está dentro de cada um de nós. As coisas de Deus, querida irmandade, não foram colocadas fora do homem. Notai bem isto. As coisas de Deus foram colocadas no interior do homem e da mulher. Ame a Deus de todo o coração. E depois a outra: com toda a tua alma, dentro do homem. Com toda a tua força, está dentro do homem. Com todo o teu entendimento, está dentro do homem. Não precisa estudar para amar a Deus. É o teu entendimento, é a tua devoção, é a tua maneira de ser. Se ela for assim agradável a Deus, certamente aquele pouquinho que o irmão pode fazer, está amando a Deus. Agora, um que ama mais, outro que ama menos, nós podemos dizer: você é um leviano, você não ama a Deus, você não congrega. Não podemos falar. Ele está amando a Deus da força do seu coração. Se ele quer congregar todo dia, ele congrega. Se ele quer ficar lendo a Bíblia, ele fica. Se ele quer ficar orando, ele fica. Se ele quer fazer visita, ele fica. Ele quer ir no hospital visitar doente, ele vai. Não agora na pandemia. Mas, irmão, por quê? Está no coração dele. Eu não posso repreendê-lo e nem posso ensiná-lo. Posso dizer: busque a Deus de coração. Busque a Deus, vai orar ao Senhor, Deus te guiará. Ninguém põe medida sobre ninguém. A lei dos homens, aqui na nossa Constituição, agora aprovada em 88, parece que a frase não sei tão correta, mas todos os homens são iguais perante a lei. É isso, mais ou menos. Todos iguais, todos são iguais perante a lei. Agora, diante de Deus, não. Ninguém é igual diante de Deus. Deu para entender? Se não é igual, você não pode pensar nos outros como você é. A lei perante os homens é o SIC e RG. Perante Deus, aí nós temos também o nosso digital. Perante a lei, o digital também identifica. Mas o nosso digital, não tem dois homens na terra que têm o mesmo digital. Cada um é cada um. Ninguém responde pelo outro. E o pai não responde pelo filho. E o filho não responde pelo pai. E a esposa não pelo marido. Cada um é diante dele. Você tem força para amar a Deus? Ame. Não fica criticando quem faz menos. Você tem mais? Sirva com mais. Você tem menos? Sirva com menos. Mas não deixa de servir. Perceba, irmão, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Quer ver outra parte que as pessoas às vezes tropeçam? Porque começam a olhar a vida dos outros. Desculpa, até um pouquinho chato falar isso aí, mas começa a observar a vida dos outros, encontra lá alguma falha, ele já se acha melhor porque não tem aquela, mas tem outra pior. Aí é que é. Então, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Irmão, quem tem que dizer o que é lícito para mim sou eu, não é o irmão. Se é lícito para mim, não é lícito para o irmão fica com aquilo que é não para o irmão, eu fico com aquilo que eu acho que é para mim.
Não tem que se chocar, não tem que olhar a vida dos outros, não tem que ser juiz de ninguém. Este bendito conselho, que não é de pregador, esse conselho é daquele que veio do alto. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Irmão, se o irmão errar, se nós errarmos, se cairmos numa infelicidade, alguma coisa que não foi tão louvável e aconteceu na nossa vida, mas o irmão fez de coração, está perdoado. Saiba disso. Fez de todo o coração. Agora, não fez com malícia, não fez com maldade, não fez com intenções de prejudicar. Por isso que a palavra fala, se o justo cair 7 vezes o Senhor o levanta. Por quê? Ele pode cair 7 vezes? Pode cair 7 ou quantas vezes cair. Ou quantas vezes ele errar, ele vai ser justificado. Por quê? Por que ele é justificado? Porque ele não cai na maldade, ele cai na justiça, porque ele é justo. O justo é escorado por Deus. Por isso que a palavra fala, o homem, também a irmã, é claro, sincero se salvará. Por isso nós temos que ser sinceros. O irmão errou, o irmão mentiu, o irmão ultrapassou, fez alguma coisa, fale, não esconda, porque o que esconde está querendo ultrapassar Deus e não passa. Adão fez isso. Como é que você errou, Adão? A mulher que tu me deste, quem mandou você me dar a mulher? Ela, a culpada é ela. Quando Davi ora, diz, e eu, Senhor, na minha inocência e no meu coração, até os meus ossos me dói, não tenho sossego, então eu confesso a ti, não sou como Adão que encobriu o seu erro, eu estou falando que eu errei. E não fala bem de Davi nas Escrituras? E o Cristo não falou bem de Davi nas Escrituras? O homem sincero e a mulher sincera se salvará. Não minta. Outra coisa que Deus traz, a mentira. É bom salientarmos isso aqui também. E a mentira, algum acha que a mentira vai passando, mas não é, a mentira vira pecado de morte. Lá no fim fala, todo aquele que ama e comete a mentira ficarão de fora. Agora, mentira é aquela que a pessoa mente trapassando, enganando, subornando, passando o direito do outro, tirando o lucro, tirando o direito da viúva, tirando o direito do pobre. Cuidado com a mentira intencional para prejudicar. Há coisas que nós erramos, não vou falar mentira que não convém, há coisas que nós erramos. Se o irmão aqui no Orival me falar para mim, irmão Cláudio, obedeceu tantos irmãos no batismo, eu entendi que foi 58, mas era 38, eu falo, foi 58, aí alguém pode dizer, irmão Cláudio mentiu. Eu me enganei por a informação, eu não estou ultrapassando, não estou dizendo uma coisa contra, é uma informação que eu não entendi ela direito. Isto é uma coisa, mas a mentira é intencional, para prejudicar, enganar, olha o que Deus dá, para trair, essa não passa, vai diante de Deus. Então é o conselho. Então, como Deus está dando aqui a palavra, dizer, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Quer dizer, por quê? O Senhor falou, numa parte, ele disse aos discípulos, vocês pensam que o que entra no homem é que condena ele? Nada. Seus discípulos aí estão comendo sem lavar as mãos, e pegam as espigas e comem, e esfregam na mão e comem os grãos. Os discípulos de João jejuavam, os outros também, agora os teus não jejuam, devia lavar as mãos. O Senhor disse, vocês se enganam,
Não é o que entra dentro do homem que condena. Se aqui tiver uma bactéria, se aqui tiver uma impureza, se aqui tiver alguma coisa que não seja louvável e não seja tão boa para o organismo, o próprio estômago, com tudo que está dentro dele, os ácidos, jogam fora, o que não serve. O que condena o homem, disse Cristo, não é o que ele põe para dentro, os alimentos, é o que ele põe para fora. O alimento vai para o ventre e tem o seu caminho, mas o que sai do coração do homem é adultério, assassinato, mentira, engano, trapaça, vingança, ódio. Isso é que condena o homem. É o que o Senhor deu de falar há pouco, o Senhor deu na palavra. Deus colocou as riquezas dentro do homem. Quem tem coisa boa, sai coisa boa do coração. Quem não tem, sai isso que o Senhor está dando. Então, irmão, veja bem, irmão, a palavra de Deus é muito santa. É tão gostoso explicar uma palavra dessa. Eu me sinto numa alegria muito grande. Por quê? O Senhor está mostrando que é o nosso interior que Ele olha. E pode ver, irmão, tudo que Deus trouxe e tudo que Deus deu foi riqueza dentro do homem. Fora do homem, os bens terrenos, o que Deus prepara da pessoa conquistar, ter, desfrutar, são bens, mas fora do homem. Esses que é fora do homem, todos ficarão aqui. Mas os bens que está dentro do homem, todos ele levará. Deu para entender? Não é bonito? Não é fácil servir a Deus? A irmã, vamos falar uma coisinha chata. Alguns criticam o cabelo de uma, critica às vezes uma pequena pintura, ou critica até mesmo um brinco, alguma coisa. Mas a pessoa, ela ama, ela serve assim. Ela serve assim. Ninguém pode criticar. Deixa que o tempo, se tiver que parar com isso, é Deus que tira, não é nós. Cada um cuide da sua vida. Entenderam, irmão? A crítica, observações, e as pessoas falam isso, aquilo, e desanimam os outros. Nada de mexer na vida dos outros. Cuidemos da nossa. Ame a Deus de todo o teu coração. E aqui ainda no fim fala, e ao teu próximo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que esta frase, ao teu próximo como a ti mesmo, é do Velho Testamento. Mas Cristo, quando foi para ser entregue e chamou os seus discípulos, disse, amai-vos, no lugar desse verso, ele diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque amar ao seu próximo como a si mesmo, que era do Velho Testamento, foi praticamente abolido por Cristo nessa fase. Por quê? Pessoa que ama ao seu próximo como a si mesmo, nem sempre. Vamos dar um exemplozinho aqui. Os irmãos lembram das Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 11 de setembro, não sei de que ano lá. E aconteceu o quê? As pessoas, tomadas de um espírito de vingança ou de um orgulho por alguma coisa violenta que fizesse para ser mais do que os outros, pegou os aviões e lançou nas Torres Gêmeas. Morreu lá quantas mil pessoas? 2, 3 mil pessoas. Então, a pergunta é, essas pessoas amou os outros e amou a si mesmo? Não amou nem a si mesmo e nem os outros. Anulou, Cristo anulou isso aí. Ele disse, ame os outros assim como eu vos amei. Ou ao teu próximo assim como eu vos amo. O que ele disse? Eu tenho condição, eu amo a você a ponto de dar a minha vida por vocês. Eu não mato, eu morro para vos ajudar. Entendeu? Esta é o conselho. Eu não mato. Aos profetas que estão aí, este, aquele outro, foram guerreiros valentes, destruiu, matou, incendiou. Quem que é Deus? Aquele que mata? Deus é aquele que dá vida. E mandou o Filho
Jesus Cristo para morrer na cruz, antes de nós existir, para trazer para a humanidade a ressurreição. Então, irmão, esta é a obra redentora. Isto é Deus, isto é Cristo. Anuncia em Cristo. O que eu tenho que fazer para ser crente? Nada. Ame todas as pessoas, ame a você mesmo. Não esqueça de orar a Deus. Ame a Deus de coração. Se dá para você orar mais, ora mais. Se não dá, ora menos. Mas esforça para que Deus se agrade. Não precisa pôr medida. Agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Tem alguém que dá um rosário de coisas em cima do novo. O novo pega a marcha sozinho. Vocês vê quando nasce um pequeno bezerrinho ou uma pequena criação aí, animais, quando ele acaba de nascer, até o caboclo fazendeiro diz, nasceu tantos bezerros. Nasceu, a vaca deitou-se e ali houve o parto daquele animalzinho. Ela tem em cima dele aquela membrana que é a placenta, ela lambe aquilo ali, tira, em seguida o bezerrinho já está andando. Já sai, dali a pouco ela dá uma empurrada de cabeça nele, ele tem que levantar. E já começa a andar. Questão de pouco tempo, ele já está andando. Aquele que nasce tem que aprender a andar sozinho. Aprende. O irmão pode dar um conselho, pode ajudar, mas rediar, de você tem que fazer isso, você tem que congregar, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tem algum porque anunciou a palavra que é tutelar a pessoa o resto da vida. Para com isso, irmão. Quem leva o rebanho para frente é o Senhor. E o Senhor vos dará entendimento em tudo. José, pois, habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viveu José e os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, que nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E fez José jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Esses versos. O corpo dele, como está aqui, foi sepultado no Egito, que ali eles estavam. Ali eles viviam, os filhos de Jacó e também de trás a descendência de Abrão. De maneira que moraram no Egito por um período, a Escritura diz, por 430 anos, Israel peregrinou em terra estranha. Enquanto os faraós que viviam sabiam dos feitos de José, foi respeitado. Mas os irmãos sabem que tudo acaba nesta vida. E os homens esquecem. E o bem que Deus fez à terra do Egito foi uma coisa enorme. Foi uma benção que Deus abençoou o Egito, porque para lá mandou José. E José foi mandado por Deus para que o Deus, Senhor, o abençoasse e aquela terra produzisse comida, não só para o Egito, mas para as nações, que naquele tempo a comida era muito escassa. Duas coisas que a Escritura menciona. Veja que Abraão peregrinou em terra estranha também por causa de comida. O Senhor chamou a morte. Jacó
lá em Pariarã, teve que se levantar e ir para o Egito por causa da fome. A Sumanita, a mulher de Shune, foi peregrinar na terra dos filisteus por causa da fome. Os leprosos, na cidade de Samaria, também fome. A comida era muito escassa. Mas Deus levantou no Egito pela obra de Deus e por benção de Deus em José, uma fartura de alimento, que fala a palavra, que fartava números para numerar a quantidade de alimento que colheram. Então a benção foi muito grande no Egito, abençoou até aquele que seria inimigo dos crentes, inimigo dos hebreus. Deus abençoou o Egito. Mas por quê? A benção estava lá, esperando Israel subir, que era Jacó. Quando Jacó chegou nas terras do Egito, Faraó falou para José: tem as melhores terras para os seus irmãos, para os seus pais. E José ainda disse: vocês vão cuidar da melhor terra, vocês não vão ter uma terra fraca, ou uma terra montanhosa, ou uma terra cheia de pedra. Vocês vão ter a melhor terra do Egito, que é a terra de Gozem. E lá ficaram, produziram, e foi passando os anos. E Israel cresceu em número. A filharada, as descendências. Passou-se 430 anos. E José chegou os seus dias, antes de chegar essa data de 430 anos, o seu dia chegou. Ele teve que partir antes de Deus mandar Moisés tirar o povo do Egito. Mas ele deixou um recado, um aviso ele deixou, homem de fé. Disse, falou com estas palavras de firmeza e enchendo o coração dos seus irmãos de fé. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Falando isso, a benção não está em cima de mim, a benção está em Deus. Eu vou, mas Deus fica. O que Ele prometeu não mudará. Prometeu que daria uma terra a Abraão, a Isaac e a Jacó, e essa terra está lá. Nós temos que voltar para lá, lá é o nosso lugar. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. E foi vencendo os anos, e foi passando os dias, como o Senhor já deu. Os outros faraó que sucederam não reconheceram a obra de José e passaram a castigar, dar tarefas pesadas nas olarias, dava o material e depois tirou o material e dobrava a cota, e depois a perseguição sobre as crianças, matando as crianças. E foi, irmão, nessa matança de criança, nasceu no lar de Hebreu Moisés. Aquele que ninguém esperava, no lar das hebreias, nasceu Moisés. Foi escondido por um tempo e depois foi levado ao rio. A própria filha de Faraó quis adotá-lo e deu um salário para a própria mãe criá-lo, e isso era por Deus. Aquele que haveria de se levantar, olha isso aí, irmão, os planos de Deus. Aquele que haveria de conhecer todos os segredos da casa de Faraó, foi morar lá dentro. Aprendeu tudo. O Egito era uma nação forte e tinha um desenvolvimento além de outras nações. Então ele aprendeu o que podia servir para ele no futuro. Irmão, tem coisas que na vida da gente, notem bem, a gente passa sem saber por quê.
É Deus que permite. É Deus que permite. Moisés ficou lá dentro da casa e faz isso, faz aquilo. Ele era príncipe, filho da filha, nada lhe faltava, fartura na mesa, honrarias. Tudo estava um esplendor. Mas que quando chegou o dia de uma oferta das mais volumosas que se podiam ter, José disse à filha do rei: eu vou te adotar como meu filho. Como filho, para ser egípcio? Não. Eu não quero. Eu prefiro ser hebreu. Porque em cima do povo hebreu tem uma promessa de Deus. Criado aos cuidados de Faraó. Mas quem amamentava era a mãe. E a mãe, lembra do que a tua mãe te ensinou. Lembra do que teu pai te ensinou. Nunca esqueça do conselho do pai e da mãe. Esses conselhos valem, e vale vida, e vida eterna. Não rejeite o conselho do teu pai e nem da tua mãe. Na hora de decidir a fortuna, a riqueza, a benção era muito grande. Venha, você vai ser filho da filha de Faraó, você vai ser príncipe, você vai governar, você vai dominar, você vai ascender na linhagem de posição de rei. Não, eu não quero. A palavra diz: preferiu sofrer o vitupério de Cristo do que por um pouco de tempo o gozo do pecado. Olha, essa fala é perigosa. O gozo do pecado. Alguns largam as coisas de Deus por causa do gozo do pecado. Moisés disse: eu não quero o gozo do pecado, eu não quero. Eu quero o quê? O vitupério de Cristo. Sofro, vou ficar entre a pobreza, entre os meus irmãos humildes, mas eu tenho comigo um prêmio, uma esperança, que a minha mãezinha falou. Lembra do que a tua mãe te ensinou? Lembra do que tua mãe aconselhou? Não saia do conselho da tua mãe, que é vida. Rejeitou a posição de príncipe. Hoje, alguns no dia de hoje, por causa de alguma coisinha tão insignificante, larga de servir a Deus. Outro larga do ministério, outro não quer vir mais, o outro se ofende, o outro fica todo assim magoado. A palavra está aqui nesta tarde. Ouça bem e guarda a palavra. Sofra um pouquinho do vitupério, mas porque esta vida, como o Senhor já deu, logo, logo ela acaba. E quem está pronto? Quem está se aprontando? Quem está se arrumando? É o conselho da bendita palavra de Deus, conselho que tem vida. E estas palavras que a mãe ensinou para José, ensinou para Moisés. José então já ele foi antes de Moisés. Mas essa palavra já estava na boca de Abraão, de Isaac e de Jacó. A terra prometida já era um lugar. E ele pressentia, porque o homem de Deus percebe o que vai vir, percebe o que vai acontecer. A mãe, guiada por Deus, sabe o que vai acontecer com a filha no casamento, e se a filha não obedecer, vai acontecer, porque Deus mostra
Se é coisa boa, é boa. Se é coisa ruim, é ruim. Então o jeito é atender a mãe, é aprender daquela aonde você sugou. Sugue hoje por esta palavra. Vem aqui, você tem fome? Aqui tem leite. Glória, o nome santo do Senhor. Então, José viveu os seus dias e chegou a hora de ir embora. Mas ele olhava para os seus irmãos, por certo dizia, vou indo embora, mas como é que vocês vão se arrumar? Mas ele diz, pode ficar aqui, eu vos sustentarei, você, vossos filhos. Aquilo já estava dado por herança para ele e como uso deles dentro da terra do Egito. Bendito o nome santo do Senhor. Quando ele pressentia que a vida já estava se esvaziando dele, alguma fraqueza estava vindo, alguma deficiência, ou no falar, ou andar, ou no ver, ou no carregar, já estava sendo um peso para ele. Reuniu seus irmãos e disse José, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Que confiança, que fé! Deus vai vos visitar e vos levará para uma terra que ele jurou, e uma terra que ele já jurou, tanto para o avô, não, para o vovô, para o Isaac, era o avô, né? E Jacó, bisavô Abraão, Isaac o avô e o pai Jacó. Essas três gerações, os três falaram a mesma coisa e está reservado. Deus jurou, Deus jurou, prometeu e a palavra de Deus não volta atrás. O que Deus prometeu de nos dar a vida eterna, tenhamos certeza que isso não falhará. Nosso dever como cristão é procurar ter boas obras, andar em sinceridade diante de Deus, fugir do pecado, fugir das coisas erradas do mundo. O atrativo do mundo, o Senhor já falou, o atrativo do mundo tem o gozo do pecado, mas acaba fácil. Vocês querem ver quanto tempo tem o gozo do pecado? É facinho de ver. Judas vendeu o Senhor por dinheiro. Vamos imaginar agora, qual foi o gozo do pecado? Só traiu o Senhor. Aí vem, ele ficou com o dinheiro, comprou algum sorvete, comprou alguma, vendeu, traiu, caiu no buraco, acabou. O gozo do pecado é curto. Não se deixe enganar. Quem está aqui presente ou quem está longe, o inimigo muitas vezes está querendo enganar alguém. Sirva a Deus de coração. Se o irmão é fraco, eu também tenho fraqueza. Todos nós erramos. Todos nós temos as nossas dificuldades e as nossas deficiências. Fica firme. Venha congregar. Lugar do fraco é aqui. Lugar que está precisando de uma injeção é aqui. Quem está precisando de um soro é aqui. Quem precisa de uma cirurgia é aqui. Aqui é o nosso hospital espiritual. Então a palavra que Deus manda, o Senhor disse na boca de José, quando vocês saírem daqui e Deus vos levantar deste lugar para levar para a terra prometida, eu quero ir. Olha aí, eu quero ir. Mas como? Você vai? Como vai? Você está morrendo. Teu dia está acabando.
Teus dias estão sendo vencidos. Então, estão sendo vencidos. Mas como que você vai? Eu vou. Vocês prometem para mim? Tem um jeito de eu ir. Eu não vou em carne, não vou andando, não vou com essa vida física. Mas vocês, no dia que o povo sair daqui, vai alguém lá na sepultura e pegue os meus ossos. E eu estou lá. Me leve junto. Aqui não é minha terra. Aqui não é o meu lugar, aqui eu vim de passagem, a minha situação ou a minha obrigação eu já cumpri. Agora, quero ir para a minha terra, quero ir para a terra do vovô, quero ir para a terra do bisavô, quero ir para a terra que o pai recebeu e falou, essa esperança está aqui dentro, não morre. E José falou isso aos seus irmãos. Chegou ao ponto de que os dias foi virando, vai virando o dia, vai virando o ano, 430 anos. Vamos, Moisés, tira o povo do Egito, leva ele embora, eu vou com vocês. E sai Moisés na frente do povo, e o povo andando. Alguém foi lá na sepultura, catou os ossos de José. Pegaram aí? Ninguém esqueceu? Não, está aqui. Então vamos. Não será deixado na sepultura. Da sepultura o Senhor nos tirará para uma terra eterna no reino da sua glória. Então, queridos irmãos, esta passagem de José nos conforma muito. É a fé, irmão. Sem fé não dá para tocar. Tem que ter fé. Quem tem fé é o tal que ora. Quem tem fé é o tal que congrega. Quem tem fé é o que pede milagre e recebe. Quem tem fé pede os dons de Deus e recebe. É a palavra que Deus manda. Não esmorecemos. Somos peregrinos e forasteiro. Louvado seja Deus. Muitos querem, todas as pessoas, quando vai comprar alguma coisa, ele quer comprar na sua terra, no seu lugar, onde tem os seus pais, aonde nasceu, é ali. Ele não vai comprar uma terra lá no fundão da mata. Para quê? Você nem lá não pode chegar. Mas compra aqui perto de casa, nem que for um terreninho, nem que for um pé de jabuticaba, você tem uma fruta. Pronto. Quer vir na terra. Irmão, ajuntemos tesouro na nossa terra. Aqui nós somos peregrinos. Não ajunte aqui não. Que um dia nós temos que ir embora e vai ficar aqui. Então é a palavra que Deus manda nesta tarde. Senhor vos visitará. Senhor vos visitará. E a palavra nesta tarde é isto aqui: Senhor passará em alguma casa. Certamente o Senhor ouviu a tua oração e Ele estenderá a sua misericórdia ao teu favor, ao nosso favor. Ele visita o seu povo. E José diz: certamente Deus visitará, como se estivesse vendo. Lembrem disto. O cristão, ele vê o invisível. Olha aí, essa é uma coisa, não é? Porque Moisés viu o invisível. Pela fé ele viu o invisível. Ninguém vê o invisível. Se é invisível, não enxerga com esses olhos. Mas quem tem fé enxerga. Por que ele enxerga? Ele não enxerga através desses olhos, ele enxerga através dos olhos da fé. Enxergue hoje por esta palavra, o que está longe vai chegar muito perto. Deus seja louvado. Vamos agora agradecer a Deus. Glória ao teu nome santo, Senhor, aleluia. Glória a Deus, eterno Deus,
Pai nosso que está nos céus, o nosso coração jubilando na Tua presença, te damos graças ao Senhor por este santo culto que tens preparado, onde te louvamos, te invocamos, ó Senhor, e agora ao final ouvimos a Tua santa e bendita palavra. Pai eterno, grava ela nos nossos corações, para que possamos, pela fé, Senhor, receber aquilo que nos está prometido. Pai eterno, a Tua palavra aconselhou, Senhor, de muitas maneiras, a exemplo de José, que ouvia os conselhos da mãe, Senhor, para que também possamos ouvir e relembrar os conselhos da nossa mãe, materialmente falando. Mas a Tua palavra ainda nos deu exemplo nesta tarde, Senhor, de que a Tua palavra, nela nós fomos gerados, por ela fomos gerados. Nela nós alimentamos, ó Senhor, como ainda hoje falou, para sugarmos, ó Senhor, nesta palavra. Pai eterno, e a mesma palavra prometeu, Senhor, que um dia a terra será visitada, Senhor, pela volta do Teu Santo Filho. Glória ao Teu santo nome. E quem estiver no sepulcro sairá, Senhor, para encontrá-lo e ir gozar a vida eterna. Pai Santo, grava a Tua palavra nos nossos corações. Ajuda-nos a rejeitarmos o mundo e suas vaidades, suas concupiscências e o gozo do pecado, mas que possamos viver piamente, Senhor, e termos em nós a fé, a esperança da vida eterna muito bem gravada em nós. Por tudo nós te damos graças, pela força que deste ao Teu servo, pela direção, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Em tudo somos agradecidos, e pela Tua visitação aqui neste santo culto também, e pelos milhares de irmãos e irmãs que neste mundo afora, Senhor, estão também participando. Faça ainda por misericórdia uma visitação nos lares, nos corações, ó Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz e permanece para sempre. Pai Santo, por tudo te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome. Deus seja louvado. Amém.